Era uma manhã tranquila de outono, e seu Manuel, aos 60 anos, estava sentado na varanda de sua casa, com uma caneca de café fumegante nas mãos. O sol nascente lançava uma luz suave sobre o jardim, onde as flores de maracujá balançavam com a brisa. Ao seu lado, um caderno repousava aberto, preenchido com anotações de orações, sonhos e reflexões. Manuel sentia que aquele momento era sagrado, um instante em que Deus falava ao seu coração. Para ele, a vida após os 50 era uma oportunidade de renovação, de ouvir a voz divina e de caminhar rumo a um propósito eterno, guiado pela certeza de que nunca esteve sozinho. Manuel comparava a vida a um rio que flui por diferentes paisagens. Algumas margens são verdes e tranquilas, outras rochosas e turbulentas, mas o rio sempre segue, levado por uma força maior. Quando jovem, sonhava em ser marceneiro, construir móveis que contassem histórias e formar uma família unida. Parte desse sonho se realizou. Casou-se com Teresa, uma mulher de fé inabalável e sorriso acolhedor, e juntos tiveram 2 filhos, André e Clara. A casa, que já foi cheia de risos infantis, agora era mais silenciosa, mas os netos traziam nova vida. Para Manuel, a maturidade era um tempo de colher sabedoria, superar dores e viver com um propósito renovado. Memórias do passado, um caminho de lutas e redenção. Fechando os olhos, Manuel deixava as lembranças o levarem para a infância. Cresceu numa cidadezinha no interior de São Paulo, onde a vida girava em torno da família, da igreja e do trabalho na roça. Lembrava-se das tardes ajudando o pai a consertar cercas, das histórias contadas pela mãe ao redor da mesa e das noites de oração em família. Sua mãe, Dona Inês, sempre dizia: "Deus está com você mesmo quando você não o vê." Essas palavras eram como um farol, iluminando os momentos mais escuros de Manuel. A vida trouxe desafios que testaram sua fé. Há 12 anos, Manuel enfrentou uma crise financeira que abalou a família. A pequena marcenaria que ele mantinha sofreu com a falta de clientes e as dívidas se acumularam. O peso de não conseguir prover como antes o fez questionar seu valor. Teresa, com sua calma, o lembrava de orar, e juntos buscavam força na fé. Manuel começou a fazer pequenos reparos na vizinhança, e aos poucos as portas se abriram. Ele conseguiu um contrato com uma loja local e mais tarde reergueu seu negócio. Essa experiência o ensinou que Deus trabalha no silêncio, preparando o caminho para a vitória. As memórias dos filhos eram um tesouro. Manuel sorria ao lembrar de André, que, aos 5 anos, tentava ajudar na marcenaria com um martelo de brinquedo, ou de Clara, que adorava desenhar flores no quintal. Mas houve momentos difíceis. Quando André, na adolescência, se afastou da família, Manuel sentiu o coração apertado. Ele e Teresa oraram incansavelmente, e com o tempo, André voltou, hoje, um pai dedicado. Para Manuel, isso era prova de que a fé e a paciência podem transformar vidas. Manuel também se lembrava dos anos de namoro com Teresa. Eles passeavam pelo rio da cidade, sonhando com o futuro, e casaram-se numa cerimônia simples, mas cheia de amor. Juntos, enfrentaram altos e baixos, sempre sustentados pela cumplicidade. Essas memórias eram um alicerce, lembrando-o de que o amor verdadeiro é uma força que resiste ao tempo. Histórias do cotidiano, a alegria da família e do lar. Os netos, Sofia e João, eram a maior alegria de Manuel. Aos fins de semana, a casa se enchia de vida quando eles chegavam. Sofia, de 7 anos, adorava ouvir as histórias do avô sobre a marcenaria e perguntava: "Vovô, Deus faz móveis no céu?" Manuel ria e contava que Deus cria coisas ainda mais bonitas. João, de 4 anos, preferia correr pelo quintal brincando com uma bola ou explorando o jardim. Cuidar da casa era uma fonte de satisfação. Manuel mantinha o quintal arrumado, com um canteiro de hortaliças e uma árvore de jabuticaba que plantara anos atrás. A sala, com fotos de família e uma estante de livros antigos, era um refúgio de memórias. O armário guardava ferramentas de marcenaria que ele usara na juventude, e a cozinha exibia as panelas que Teresa usava para fazer seus pratos favoritos, como o bolo de fubá. Para Manuel, a casa era um lar de amor e história. Ele adorava o cheiro do café que Teresa preparava,
um convite para reunir a família. A saúde exigia atenção. Manuel lidava com dores nas articulações e pressão alta, mas não se deixava abater. Caminhava diariamente, tomava seus remédios e participava de um grupo de homens na igreja, onde discutiam a Bíblia e compartilhavam experiências. Lá, encontrava amigos como seu José, com quem trocava conselhos e risadas. A idade nos ensina a valorizar o hoje, dizia Manuel. Ele acreditava que cuidar do corpo era uma forma de gratidão, e nutrir a alma com fé era o que dava sentido à vida. No dia a dia, Manuel valorizava os momentos com Teresa. Eles tomavam café juntos, planejavam pequenas melhorias na casa ou conversavam sobre os filhos. Às vezes riam de histórias antigas, como a vez em que Manuel tentou consertar uma cadeira e acabou colando os dedos com supercola. Esses instantes reforçavam o laço que os unia há mais de 3 décadas. Reflexões. A fé como chave da transformação. Para Manuel, a fé era a força que abria as portas do propósito. Inspirado pelas promessas de Deus, ele encontrava coragem para enfrentar qualquer desafio. Todas as manhãs ele lia a Bíblia, anotando versículos que falavam de esperança e confiança. Senhor, guia-me para o teu propósito. Era sua oração diária. Ele acreditava que Deus o escolhera para uma missão, mesmo na maturidade, e que cada dia era uma chance de viver esse chamado. A fé o ajudava a lidar com as incertezas. Aos 60 anos, Manuel pensava no futuro. O que Deus ainda tem para mim? Meus filhos estarão bem? Em vez de se deixar dominar pelo medo, ele escolhia confiar. Inspirado pela ideia de que Deus tem um plano eterno, ele sentia que sua vida ainda tinha impacto. Queria ser um exemplo para os netos, mostrando que a fé transforma sonhos em realidade e que a idade é apenas um número quando se vive com propósito. Manuel também refletia sobre a gratidão. Aprender que agradecer mudava sua perspectiva. Ele anotava 3 coisas boas por dia, desde momentos marcantes, como o nascimento de Sofia, até detalhes simples, como o canto dos pássaros. Quando somos gratos, vemos Deus em tudo, dizia. Essa prática o ajudava a encontrar paz, mesmo nos dias difíceis. O perdão era outra lição importante. Quando enfrentou desentendimentos com um antigo sócio, poderia ter guardado rancor, mas escolheu perdoar. Esse gesto trouxe leveza ao seu coração. Perdoar é abrir espaço para o amor, pensava. Essa atitude o libertava, permitindo que a alegria voltasse à sua vida. Manuel também pensava no tempo. Com a idade, os dias pareciam voar, e ele se perguntava se estava vivendo plenamente. Fiz o suficiente? Deixei um legado? Essas reflexões o levaram a mudar hábitos. Passou a passar mais tempo com os netos, escrever cartas para os filhos e retomar hobbies, como esculpir pequenas figuras em madeira. A vida é um presente, e cada dia é uma chance de fazer diferença, pensava. Promessas e esperanças, um futuro de plenitude. Olhando para o futuro, Manuel sonhava com dias simples, mas cheios de significado. Queria ver os netos crescerem, talvez viajar com Teresa para o litoral, onde poderiam caminhar na praia e sentir a brisa do mar. Sonhava em criar um livro com suas memórias e peças de marcenaria, não por vaidade, mas para deixar um legado de fé. Quero que meus netos saibam que Deus é fiel, dizia. Manuel também tinha promessas espirituais. Acreditava que Deus o chamara para algo maior, mesmo na terceira idade. Inspirado pela ideia de que a fé move montanhas, ele se sentia chamado a inspirar outros. Na igreja, nas conversas com amigos ou nas mensagens que enviava aos filhos, Manuel queria ser uma luz. Se eu puder ajudar alguém a acreditar, minha missão estará cumprida, pensava. Sua esperança se estendia à família. Manuel orava para que André e Clara encontrassem paz em suas jornadas e para que Sofia e João crescessem com valores sólidos. Sabia que não podia controlar o futuro, mas confiava que, ao entregar suas preocupações a Deus, tudo se resolveria. Deus é a bússola que guia, refletia lembrando as palavras da mãe. Manuel também sonhava em contribuir mais com a comunidade. Pensava em ensinar marcenaria para jovens da igreja ou criar um grupo de oração para homens, compartilhando sua experiência e fé. A idade não é barreira, é convite para servir, dizia.
Ele acreditava que cada ato de bondade era uma semente que florescia em bênçãos. A vida como um rio de fé. Manuel comparava a vida a um rio. Cada fase, infância, juventude, maturidade, era um trecho do curso. Na infância, sonhamos com o mar. Na juventude, enfrentamos corredeiras. Na maturidade, aprendemos a fluir, sabendo que o rio leva a um destino de paz. Aos 60 anos, Manuel sentia que seu rio ainda tinha muitos quilômetros pela frente, cheios de novas paisagens. Os desafios eram como corredeiras. A crise financeira, anos atrás, foi um trecho turbulento, mas a fé o ajudou a navegar. Ele aprendeu que Deus é o guia que aponta o caminho, mesmo nas águas agitadas. O rio nem sempre é calmo, mas Deus nunca nos deixa afundar, pensava. A fé era o leme que o mantinha no rumo, e o amor, a corrente que o fazia avançar. Manuel valorizava as pequenas coisas. Um abraço de Sofia, uma conversa com Teresa, o perfume da terra após a chuva. Esses momentos eram como margens floridas ao longo do rio, onde ele recarregava o coração. Seu caderno de gratidão o ajudava a anotar essas paradas, mesmo nos dias corridos. Quando agradecemos, o rio flui mais leve, dizia. O poder da comunhão. Manuel aprendera que a comunhão é uma força de transformação. No grupo da igreja, ele encontrava apoio e amizade. Compartilhar histórias, orar juntos e rir com os amigos era como encontrar uma margem tranquila no rio. Juntos, somos mais fortes, pensava. Ele acreditava que a presença de Deus se manifestava na união, trazendo paz e propósito. Ele também valorizava a generosidade. Mesmo com recursos limitados, Manuel ajudava como podia. Consertava móveis para vizinhos, doava madeira para a igreja ou simplesmente ouvia quem precisava desabafar. Quando dividimos, Deus multiplica, dizia, inspirado pela promessa de que a bondade atrai bênçãos. Esses gestos traziam alegria e reforçavam sua fé. Um legado de fé. Manuel sabia que seu maior legado era espiritual. Queria que os netos crescessem sabendo que a fé é a base de uma vida plena, que o perdão restaura e que o amor vence qualquer obstáculo. Por isso, contava histórias, ensinava Sofia a orar, brincava com João e escrevia mensagens para os filhos, compartilhando lições de vida. Minha mãe me ensinou a confiar e eu quero passar isso adiante, dizia. Na comunidade, Manuel era um exemplo. Participava de mutirões na igreja, ajudava em eventos beneficentes e sempre tinha uma palavra de encorajamento. Fazer o bem é deixar pegadas na margem do rio, pensava. Ele acreditava que cada gesto de amor fazia diferença no mundo. Um futuro iluminado pela fé. Olhando para o horizonte, Manuel sentia paz. Sabia que a velhice traria desafios, talvez menos energia, talvez despedidas. Mas também sabia que cada dia era uma chance de viver com propósito. Queria aprender algo novo, como tocar violão, ou passar mais tempo esculpindo madeira. Sonhava em viajar com Teresa, mesmo que fosse para uma cidade próxima, e aproveitar cada momento ao seu lado. Acima de tudo, Manuel queria ser um reflexo do amor divino. Acreditava que sua vida, com suas lutas e vitórias, era um testemunho de que Deus cumpre suas promessas. Se eu puder inspirar uma pessoa a confiar, a acreditar, a amar, minha missão estará completa, pensava. Enquanto o sol subia, Manuel terminava seu café e abria a Bíblia. O versículo do dia falava sobre confiança. Confie no Senhor e Ele agirá. Ele sorriu, sentindo o coração aquecido. A vida não era perfeita, mas era rica. Rica em fé, amor e propósito. Senhor, que minha vida seja um louvor a Ti, sussurrou. Manuel levantou-se, pronto para o dia. Aos 60 anos, sabia que ainda havia muito a viver. Cada amanhecer era um novo trecho do rio, uma chance de navegar, sonhar e cumprir o chamado de Deus. E nessa jornada, ele seguia com leveza, sabendo que Deus o guiava, hoje e sempre.